Olá, gente, tudo bom? Vamos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre quais vozes você ouve. Esse tema tão, tão assim instigante, né? Então, boa tarde a todos. A gente sabe que tem muitas vozes, né? Dentro da gente, a gente sabe que essas vozes muitas vezes podem vir e, de uma certa forma, criar um emaranhado interno. E aí hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas, né? Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre o que significa isso, o que eu vim, qual é a minha intenção em trazer esse título, esse tema para a gente conversar. E também, quem ficar comigo até o fim vai saber dessas dicas assim preciosas para a gente poder aprender o desenvolvimento, né? Como a gente faz para poder manter essa conexão tão importante com aquelas verdadeiras vozes que realmente vão poder nos colaborar e contribuir com a gente de alguma forma. Então, assim, você já parou para perceber quantas vozes, né, você ouve? Será que você consegue identificar quais são essas vozes que estão aí todos os dias, a todos os momentos, dentro, né, da gente, se manifestando? Então isso aqui é importante, porque assim, tem até uma live muito antiga que eu fiz, que eu falei sobre uma pesquisa, boa tarde, querido, de uma pesquisa que o Tadashi Tadamoto ele fez sobre a quantidade de pensamentos que a gente produz em média por dia. São mais de 5.000 pensamentos em média que a gente produz por dia. E ele faz uma análise percentual de aonde que a gente coloca, se dedica a esses pensamentos. Eu sei que mais de 40% desses pensamentos a gente coloca em coisas que jamais acontecerão. Que tem muito a ver com essa expressão, né, que muitos desenvolvem, que é a ansiedade, né? Uma vez a gente vai falar sobre isso num outro momento, mas hoje é importante a gente entender que esses 40% que a gente direciona dos nossos, mais ou menos em média, 5.000 pensamentos por dia, são para coisas que jamais acontecerão. Então isso mostra essa atitude que a ansiedade acaba te envolvendo, e você vai ter uma série de expressões, uma série de sintomas, uma série de comportamentos que não são nada favoráveis para você. Então, pensando nisso, hoje eu tô ainda com um pouquinho da gripe que eu peguei. Essa gripe vai e volta, Jesus misericórdia, né? Olhar para isso. Então, deixando a minha questão de lado, óbvio, né? Vamos lá. Então, assim, se eu sei que a gente produz, em média, mais ou menos uns 5.000 pensamentos por dia, e que 40% dele a gente destina a coisas que jamais acontecerão, a gente tá vendo aí um modelo de pensar que não é nem um pouco favorável, que essas vozes, elas não contribuem para um bem-estar, que é aquilo que a gente busca muito, né? Todos nós vamos buscando esse bem-estar. Então mudar esse pensamento vai proporcionar uma ressignificação e, consequentemente, atitudes mais assertivas para nossa vida. Porque, gente, eu falo o tempo todo nas lives, né? A gente tem aqui aquele iceberg, que é aquela pontinha de gelo na superfície do mar. Isso representa aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que é consciente, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. E quando a gente mergulha para descobrir o tamanho daquele iceberg, a gente vê que tem um mundaréu de gelo ali embaixo, que a gente muitas vezes não sabe nem o tamanho e a profundidade daquele gelo. E aí a gente faz uma associação que esse tamanho desse iceberg, quando a gente mergulha na superfície do mar, ele representa os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então isso mostra o nosso inconsciente, a quantidade de conteúdos e informações que a gente registra ali, em que a gente vai trazendo isso
de uma maneira muito forte. E assim, nossos comportamentos, eles são muito provenientes desses impulsos, desses conteúdos inconscientes. Então aquilo muitas vezes eu não tenho muita noção, muito conhecimento, muita ciência daquilo que eu penso, da qualidade dos meus pensamentos. E o quanto os meus comportamentos, eles estão entrelaçados e atrelados, né? Os meus comportamentos estão atrelados à maneira que eu penso e que eu sinto. Né? Então, o comportamento, ele é um produto final. Vamos falar assim de uma maneira, né? A gente tá ali, te dou um bolo de laranja que você adora. Aí você fala, poxa, Magda, faz outro bolo de laranja lindo que eu gostei, maravilhoso, delicioso. Aí eu vou e te entrego aquele bolo, só que eu te entrego o ovo, farinha, açúcar, blá, 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 blá. Cadê o ovo? Então, o que tá por trás daquele bolo fofinho, delicioso, são os ingredientes e a forma como eu faço esse bolo. Porque tem várias maneiras, vários ingredientes diferentes, várias receitas diferentes. Então, o quanto que eu sei dessas vozes que me pertencem, que estão ali atuando o tempo todo, o dia todo. O quanto é importante a gente usar esses pensamentos a nosso favor. E aí, seguindo essa pesquisa do Tadashi Kadamoto, o quanto que, como a gente destina 40%, pelo menos em média, em um número mais ou menos aí em média, mas é muita coisa, é quase metade, dos pensamentos, né, com preocupações, com ocupações prévias de coisas que jamais acontecerão. Então, saber entrar para perceber que vozes são essas, da onde elas vêm e quais vozes realmente são mais vão poder me dar uma consequência assertiva, um comportamento mais voltado para aquilo que realmente é importante para mim. Então, quantas vozes existem dentro de nós, né? E elas me levam a diferentes direções, mas e essas vozes, elas muitas vezes afogam a nossa verdadeira essência. Afogam a voz interior que está atrelada a essa verdade de quem eu sou de fato. Da minha essência, daquilo que realmente é importante para mim, daquilo que realmente vale, né, como uma dedicação daquilo que é importante para mim. Porque a gente vive num mundo aonde a última coisa que a gente faz na vida, de fato, é investir nesse processo de autoconhecimento, que é algo muito desafiador. Autoconhecimento não é para qualquer um. Me desculpa o que eu tô falando aqui com vocês, mas não é qualquer um que banca autoconhecimento. Porque a gente sempre delega para o outro, ou para o entorno, ou para o externo, a responsabilidade do meu bem-estar. E é um ledo engano isso. Vocês me desculpem o que eu tô falando aqui pra vocês, mas essa que é a grande verdade. Enquanto eu, na busca do meu autoconhecimento, seja como for, eu ainda atrelo, eu ainda determino, né, coloco no externo ou no outro o meu estado de bem-estar, eu não estou fazendo o meu dever de casa, que é aprender a saber quem eu sou de fato. E aí, esses caminhos que a gente vai escolhendo, as situações que a gente vai vivendo, as relações que a gente vai construindo, são verdadeiros instrumentos e ferramentas para a gente voltar a atenção para essa voz interna, que de verdade é a voz que cala fundo na minha alma, é a voz que fala verdadeiramente a mim, a meu respeito, que ela me traz exatamente as respostas que eu preciso. Então, saber que voz é essa que traz as respostas que eu preciso não é uma coisa simples, mas não é mesmo, né? Eu sinto muito estar falando isso aqui hoje para vocês e vocês que ainda vão me ouvir, né? De que autoconhecimento não é para qualquer um, porque tem que se ter muita coragem. Né? Até aqueles que já se iniciaram um processo de autoconhecimento, muitas vezes ficam paralisados, ficam aprisionados, travados
nesse processo profundo. Porque a gente vai até onde a gente dá conta de ir, né? E todo mundo, né? Todo mundo é muito desafiador, sim, querida, muito mesmo. Mas todo mundo tem essa possibilidade. Todo mundo pode isso. Todo mundo tem recursos e ferramentas e possibilidade, essa é a palavra correta, de acessar isso que eu tô falando, de buscar o autoconhecimento, mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disponível para ir profundamente para dentro de si, né? É um processo que não é uma coisa que acontece da noite pro dia, não é em um ano. Não importa a idade que eu tenha, eu posso começar quando eu me colocar disponível para isso, e é um processo muito desafiador, porque a gente entra em contato com informações a nosso respeito, tanto de potências que a gente muitas vezes não sustenta, quanto de fragilidades que muitas vezes a gente quer mandar embora. Pelo amor de Deus, isso não me pertence. Só que pertence aquelas fragilidades que talvez eu nem imagine que eu as tenha. E aquelas potências que eu tenho verdadeiro pavor de me conectar e de sustentar na minha vida, né? Então, infelizmente ou felizmente, não sei, nossa educação ao nosso redor não nos favorece esse processo de autoconhecimento. A gente tem que buscar com os psicólogos, com os terapeutas, com pessoas que realmente são capazes, são capacitadas para fazer essa colaboração com o outro, para ser um facilitador do processo de autoconhecimento do outro. Porque também não é qualquer um que dá conta. A gente vê aí profissionais de todos os tipos, né? E o quanto esse profissional que está ali nesse lugar de facilitar o autoconhecimento do outro também tem que fazer isso constantemente consigo próprio. E ele não é perfeito, ele não dá conta de tudo, mas ele está na jornada, ele está no caminho, ele já usa essas ferramentas, ele tem conhecimento e consciência disso e está buscando a consciência de si, que é algo muito maior do que simplesmente o conhecimento, né? Então, existem 3 dicas fundamentais pra gente seguir na busca de descobrir o aprendizado, de discernir que vozes são essas. Quais vozes que realmente me são favoráveis, são vozes da minha que cala fundo na minha alma, que realmente são benéficas pra mim, e quais vozes eu tenho que olhar e falar: tchau, querida, você não me tem serventia nenhuma, de boas, né? E isso é um processo de aprendizado muito interessante. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui hoje é exatamente as 3 dicas de você saber usar, acessar a sua voz interna. A primeira dica é: você sabe que você tem um espaço sagrado dentro de você? Esse espaço sagrado, ele é o seu santuário. E aí cada um para sua crença, seja nas religiões, seja na espiritualidade, sabe o que é o sagrado. É aquilo que é muito íntimo, aquilo que é muito seu. Então esse espaço sagrado que é você, que é o seu interior, ele existe. E como é que você vai acessar esse local vivendo, né, todas as intempéries possíveis e imaginárias que nos atropelam e nos atravessam 24 horas do nosso dia? Trabalho, vida social, família, relações, né, doenças, nós mesmos, a quantidade de situações que nos distraem, que a gente carrega como obrigatoriedades na vida e que nos atropelam na nossa essência, atropelam em quem nós somos. E a gente muitas vezes vai ouvindo essas vozes aqui dentro e vai fazendo valer aquelas vozes. Muitas vezes faz sentido, muitas vezes não faz. Muitas vezes eu acho que faz sentido pra mim, mas na verdade eu tô ouvindo uma voz que tá me levando pra uma consequência de uma tomada de decisão que não vai ser favorável. Ok, deixa eu aprender com aquilo. Mas se eu me permito acessar esse espaço sagrado, eu vou conseguir estar muito mais próxima da voz interna, dessa voz
que fala de realmente a minha verdade. E aí as consequências não vão ser tão avassaladoras assim muitas vezes na vida. Né? E aí eu vou poder não ficar tão aprisionada às dificuldades e principalmente não tão aprisionada ao outro. Porque a gente se aprisiona às situações externas, porque nós depositamos nessas situações externas esta responsabilidade de nos provocar o bem-estar. E não é por aí. Então existe uma coisa na nossa estrutura de personalidade chamada ego, né? Que é a estrutura do contato com a realidade. Só que esse ego, ele é muito importante e necessário para nós, porque ele é o veículo de comunicação com o nosso self, que é essa porção do sagrado, que está em contato com a minha alma, com a verdadeira essência de quem eu sou, que é algo que a gente se perde desde o momento do nosso nascimento, porque as formas de educação, elas não nos levam para esse descobrimento. As nossas educações, todas que a gente recebe, nos levam a seguir padrões altamente necessários para o status quo social, né? E aí afora. Então, essa conexão com a minha alma, ela se faz através de um veículo chamado ego, né? Que faz parte da minha estrutura de personalidade. E é ele que eu preciso aprender a administrar e a elaborar esse ego para que ele converse com o meu self, me traga as respostas que eu preciso, né? Só que o nosso ego, ele muitas vezes, ele tá muito aprisionado, né? Nas feridas emocionais que a gente traz, nas feridas emocionais que nós trazemos dentro de nós, né? Existem partes dentro da gente que não estão integradas. Muitas partes, muitos conteúdos. Lembra aqueles conteúdos que eu falei no início da live, lá debaixo do iceberg? Esses conteúdos inconscientes, tem muitas partes que não estão integradas, né? E das nossas potências também, né? E muitas das nossas potências, das dificuldades de a gente acessar o potencial que a gente tem dentro de nós, é porque ele está completamente obstruído por essas partes que não estão integradas, por esses conteúdos inconscientes que a gente tem muita dificuldade de acessar. Porque dói demais acessar essas partes não integradas, essas partes que estão soltas, essas partes que estão completamente sem conhecimento, né? E a gente fica muito tempo interagindo com esses lugares, estagnada nesses locais, porque a gente tem muita preguiça de realmente assumir a autorresponsabilidade de tudo que acontece conosco. E a gente tem muita preguiça de se autorresponsabilizar pelos nossos mal-estares e saber que o meu bem-estar está dentro de mim e não fora, como eu delego e coloco fora de mim, né? Então, quando eu começo a me ficar indignada, quando eu começo a ficar incomodada, é uma verdadeira oportunidade que a gente tem para poder trazer uma oportunidade para esse ego ser elaborado e permitir essa conversa, né? O ego, ele é o único que faz eu me expressar no mundo. É através do ego, da estrutura de ego que eu me expresso no mundo, né? É através dele que eu consigo agir com a minha verdadeira essência. Só que ele é muitas vezes tomado por essas feridas emocionais que nós trazemos desde a nossa infância e também a gente traz dos sistemas que a gente tem de pai e mãe, que faz parte da nossa essência, da nossa constituição. Então a gente fica muitas vezes aprisionado a essas formas de funcionamento, né, que nos impede de deixar essa verdadeira comunicação florescer. Então, para isso, o processo de autoconhecimento, de conhecer a minha essência, é muito importante. O que acontece quando eu nego essa expressão do meu self, do meu ego? O meu ego tá ali se expressando 24 horas, através dos meus desejos, das minhas necessidades. Eu fico muito ali também identificada com os meus desejos. Muitas vezes eles não me levam a lugares mais edificantes, a lugares mais de bem-estar. E aí, quando eu quero
Primeiro, quando eu delego para o externo ou para o outro a responsabilidade do meu bem-estar, ou eu nego essa parte dentro de mim por não me conhecer, eu crio um verdadeiro tsunami. Obrigada, querido. Um verdadeiro, eu destruo. Se eu quero destruir o meu ego, se eu quero destruir essas partes que eu não mal e porcamente conheço em mim, se eu não digo sim para minha ancestralidade, para esses padrões que eu repito, se eu não quero olhar isso que tem um sentido e um significado, se eu não quero acessar essas informações, eu vou querer destruir o meu ego. Se eu vou destruir o meu ego, eu crio um tsunami dentro de mim. E o tsunami destrói tudo. É isso que mostra os surtos. Quando vocês veem pessoas surtando ou vocês próprios surtam, né, verdadeiros surtos, né, emocionais, de desequilíbrios de comportamento, assim, que assustam muitas pessoas, inclusive as próprias pessoas que estão ali no surto, é porque eu estou criando uma briga, uma guerra comigo mesma gigante. Não tem a ver com o outro. Tem a ver em como eu lido com aquilo que está chegando para mim. Tem a ver em como eu elaboro aquele comportamento das pessoas com as quais eu atraí para minha vida. Tem a ver como eu lido, como eu me relaciono com aquele sintoma que está ali aparecendo e quero entender. Tem a ver com aquelas situações difíceis que eu estou vivendo. E é isso que, quando eu não quero entender isso, quando eu não quero trazer uma compreensão maior, eu tô a fim de destruir essa expressão minha no mundo, que é o meu ego. E se eu vou em busca desse conhecimento, de entender e compreender os motivos pelos quais tudo isso está acontecendo comigo, eu me permito que esse ego, que essa estrutura de personalidade que se expressa no mundo, converse com o meu self. Né? E isso é muito importante. Isso é que é você acessar esse espaço sagrado que tem dentro de você. Como que você pode fazer isso? Então a primeira dica é buscar esse autoconhecimento de primeiro se autorresponsabilizar por tudo que acontece com você. Aquela máxima de Jean Paul Sartre. Eu não sou responsável pelo que os outros fazem comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço do que o outro está fazendo comigo. Porque esse outro, que pode ser uma pessoa, que pode ser uma situação, que pode ser um sintoma, esse outro, esse externo, fui eu que busquei. E quando eu entendo isso, quando eu busco esse aprendizado, eu vou permitir essa conexão com esse espaço sagrado. E eu vou trazer entendimentos e compreensões que eu sequer imaginava que seriam possíveis. Porque muitas vezes a gente fica buscando essa resposta fora, e essa resposta está dentro de nós. Uma depressão, um pânico, um sintoma, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de administração da vida financeira, por exemplo, problemas fortes na família. Então, assim, tudo isso sou eu que trouxe para mim, para eu crescer enquanto ser, né? Enquanto é isso aqui que eu tenho. Eu não sou só matéria. Pessoas muito presas à matéria vão ficar aprisionadas a essas dificuldades até não caber mais, entende? Que partes nossas estão atraindo essas situações. Porque tem conteúdos, isso aí, Aline, que tem conteúdos, ela botou aqui, né? Entender que partes nossas estão atraindo essas situações. Entender que esses conteúdos, eles estão vindo para o nosso crescimento. E que a gente precisa olhar para isso. Enquanto eu estiver na defensiva, enquanto eu estiver na retaguarda, enquanto eu estiver na reatividade, não há aprendizado. Não há uma comunicação, eu não consigo acessar esse espaço sagrado que eu tenho dentro de mim. Para isso eu preciso buscar recursos. E eu tô falando aqui de esse espaço sagrado ser acessado, o meu self, a minha essência. Eu só consigo fazer essa comunicação se eu trabalho o meu ego para isso. Se eu uso o meu ego para isso. E o autoconhecimento, ele é a base disso, né? Então buscar reconhecer o que me impede, que feridas emocionais são essas que me amarram, que me atravancam, que me aprisionam. E não colocar essa responsabilidade fora. Tá? Então a primeira dica é você buscar a conexão com esse espaço sagrado. A segunda dica é você viver de acordo com o quê?
com a verdadeira razão da sua vida. É viver de acordo com a verdadeira razão da sua existência. É viver de acordo com o verdadeiro propósito do porquê que você nasceu. Isso tem a ver com propósito de vida, aonde, qual é o meu objetivo de vida, qual é o meu propósito, né? Quando eu acesso o mundo interno, né, vem muitas vezes, né, o reconhecimento desse propósito. O para que eu estou vivo. Não existe como você buscar essa resposta da sua verdadeiro motivo da sua existência se você não para acessar o seu espaço sagrado. E poder viver, ter atitudes, buscar atividades, executar coisas alinhada à verdadeira razão da sua existência. Já falei aqui em outras lives sobre isso, né, do quanto que é importante você saber o que você gosta, o que você não gosta, seus interesses, suas qualidades, suas competências, seus valores, né, uma série de suas paixões, seus talentos, como que você pode colocar isso em prática, né? E também quais são as suas vaidades. Quais são as suas vaidades que te aprisionam? Como é importante a gente também reconhecer isso. Então, cada situação, cada atividade que eu estou aqui exercendo, que eu estou aqui atuando no fazer, precisa, além de estar alinhado à minha verdadeira razão da minha vida, precisa também estar alinhado para quê? A serviço de que eu faço isso? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Não é só a autorrealização. É ter algo, né, de entender que eu nasci para alguma bodega. Mas a serviço de quê? Além de fazer coisas que faz sentido para mim, além de fazer coisas que me dão uma certa realização, um certo prazer, mas a serviço de algo maior, porque eu não vivo sozinho, eu não estou sozinho nesse planeta, nesse mundo, nessa família. Então, sem saber quem realmente de fato eu sou, sem saber de realmente aquilo que faz sentido para mim, esse meu espaço sagrado, que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de acessar, como que eu vou acessar meu propósito de vida? A Mônica tá me perguntando, poderia falar sobre desvio de propósito de vida em outra live? Sim, falarei. Muito obrigada pela dica. Quem sabe semana que vem eu falo sobre isso, né? Como que a gente se desvia do propósito de vida, o que significa isso, né? Que é justamente essa falta de acesso a esse espaço sagrado. Então, saber o significado interior, né, o significado real de cada experiência, né, é poder entender que existe algo além do só eu. Quando a gente está numa relação, por exemplo, existe a alma da relação. Por que a gente tem que depositar sempre no outro a responsabilidade do nosso bem-estar? Existe eu, existe o outro, existe uma alma ali, uma constituição do nós. Ou coisinha complicada, né? Então, a segunda dica é você buscar cada vez mais, né, esse entendimento, essa informação, né, esse entendimento, essa conexão com a verdadeira razão da sua vida. Quais são os seus valores, que cada valores que você tem te dão, né, quais são as suas paixões, seus talentos, como é que você pode se traduzir no mundo. Isso é muito importante, né? Deixa eu ver o que mais que fala sobre essa segunda dica. Primeira dica, então, é a gente acessar, descobrir, saber que tem um espaço sagrado dentro de nós, que é essa voz que nos fala no fundo da alma, que é essa voz que nos dá respostas muitas vezes não muito agradáveis a respeito de quem somos e daquilo que precisa que a gente... Boa tarde, Guilherme. Daquilo que é importante que a gente acesse dentro de nós, né, trazer esse conhecimento profundo, e para isso a gente vai precisar dessa terceira dica aqui. Ao mesmo tempo que eu descubro esse espaço sagrado, como que eu faço para acessá-lo, e o meu ego é uma ferramenta para me comunicar com o meu self, então como que eu posso fazer isso? A segunda dica é viver, ter atividades, me envolver, escolher atividades que sejam cada vez mais alinhadas à minha verdadeira razão da minha existência, do para que eu tô aqui, a serviço de quê, não só para me autorrealizar, senão eu fico no mundo egóico. E para isso a gente precisa da terceira dica, que é acessar o poder do silêncio. Não há como fazer isso se eu não parar
ficar em silêncio. Não parar para me observar. Não usar recursos para que eu possa me ouvir e que eu possa saber discernir as vozes que estão dentro de mim, aquelas que realmente têm uma serventia para o meu bem-estar e aquelas que ficam só fazendo com que eu repita os padrões e me aprisione cada vez mais nas minhas dificuldades, delegando para o externo a responsabilidade da mudança, a responsabilidade do meu bem-estar. Porque eu fico completamente aprisionada das minhas feridas emocionais que eu não quero ver, não quero acessar, porque dói. Ferida dói. A palavra já diz, ferida emocional. Dói. E a gente não quer cuidar de nós mesmos, da criança que tá ali, totalmente ferida, aprisionada nas suas dores. A gente não quer tomar conta, a gente quer continuar que pai e mãe faça isso, ou delega para marido, para esposa, para chefe, para amigos, para trabalho. E a gente bota no externo as condições, e as condições estão aqui dentro. Então, o silêncio, é no silêncio que as mais profundas experiências acontecem. E nesse mundo que a gente não para, que é barulho para tudo quanto é lado, o tempo todo, e a gente procura esse barulho 24 horas, a gente chega em casa e liga a televisão, e fica aquele blá 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 na tua cabeça. Como que você vai fazer silêncio se você precisa de um barulho? Se você não para de falar, se você não para de exigir do outro o que você quer que ele seja, se você não para de se incomodar com as pessoas como elas são, se você não para de julgar, se você não para de só colocar no externo, no externo, no externo. Como que você faz silêncio se você não se promove, não se oportuniza estar num lugar para te dar esse silêncio, para você ver o quanto é barulhento aqui dentro? Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu quis fazer aquele caminho de Santiago, acabei que eu não fiz na minha vida ainda. Mas eu fiz um da Caminho do Sol aqui em São Paulo, que são 11 dias. E quando eu comecei ali a fazer aquela peregrinação, aqueles caminhos... Boa tarde, sempre muito sábia. Eu que agradeço, querida. Quando eu fui fazer esse caminho, uma das coisas que mais me impressionou e me deixou muito mal comigo mesmo, que eu levei meses para me alinhar, foi descobrir que a minha cabeça era louca, que eu tinha pensamentos que eu nem imaginava e que eu me deixava dominar e eu nem sabia que eles existiam. E olha que eu já era psicóloga, eu já trabalhava como psicóloga, eu já fazia terapia. Então eu fui descobrir o quanto o silêncio, o quanto que essas vozes não me permitiam fazer o silêncio necessário para que eu me conectasse com a minha verdadeira essência. O quanto eu estava delegando ainda muito para o entorno a responsabilidade do meu bem-estar. Isso me deixou muito mal comigo, muito mal. Eu não entrei em depressão nem nada, porque fui fazer terapia feia, né? Retomar processos terapêuticos, cada coisa que eu estudo, eu passo por isso, eu vivencio justamente para poder oferecer para você que me procura, porque eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu tenho ferramentas para colaborar e facilitar com você na sua melhoria, no seu processo de autoconhecimento. Então eu faço comigo muito e não paro de fazer. Então, esses ruídos exteriores, eles podem afogar essa capacidade de ouvir a nossa essência. Afoga mesmo, né? Então eu faço um convite para você, né? Um convite de você se permitir para entrar em contato com esse espaço sagrado, ouvir realmente, comunicar, deixar seu ego comunicar-se com o seu self, com essa porção divina, com essa essência que você tem, para você saber quais são as atividades que você precisa executar no mundo para poder, de fato, viver alinhado à sua verdadeira razão da sua existência, do seu nascimento, saber a serviço de que você veio, não somente para se autorrealizar, mas também para servir, óbvio. E aqui servir não é uma palavra de passividade. É necessário esse poder do silêncio. É necessário você buscar se silenciar. Para você não viver rupturas, não querer destruir o seu ego e ter rupturas de realmente se surtar, viver surtos um atrás do outro. E aí nunca conseguir o seu equilíbrio. Porque dificuldades
Vamos continuar a vivê-las. Enquanto estivermos aqui vivos, as dificuldades elas acontecerão. Mas a forma como eu vou lidar com elas, que recursos e ferramentas eu vou aprender a usar a meu favor, isso é um verdadeiro processo de autoconhecimento. Então o meu convite é para que você venha para essa aventura de desenvolver-se. A aventura é algo que você precisa confiar. Você não vai se aventurar na vida se você não confia. Fui lá fazer rafting com os meus amigos porque eu confio no meu amigo e em quem ele estava me levando para fazer rafting. É uma aventura. Então, aventurar-se no desenvolver-se é você buscar pessoas, ferramentas, recursos, terapias que realmente você possa se sentir confiante para você aprender a fazer esse trabalho, para você saber realmente discernir as vozes que te querem bem e as vozes que querem que você continue fazendo a manutenção dos padrões que não te levam a nenhum bem-estar. Então fica aí o meu convite de hoje. Semana que vem aí tem a dica aí de uma live, né? Do que desvia o meu propósito de vida. Quem sabe falarei sobre isso. A dica da minha querida irmã linda, maravilhosa. Então, um beijo no coração de todos vocês. Espero ter agregado e contribuído mais uma vez com o conhecimento. Com a possibilidade da gente desenvolver a nossa consciência, né? O amor como expressão máxima da nossa vida. Fica aí meu beijo e minha gratidão. Até semana que vem, gente.